Pode ir, Breno. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora Márcia. Boa noite, ligantes. Sejam muito bem-vindos a mais essa aula. Espero que vocês gostem. A gente vai estar abrindo para algumas perguntas no final, tá bom? Eu vou apresentar a professora Márcia. Já agradeço desde já o convite, por ter aceitado o nosso convite. Então, vou falar um breve currículozinho dela aqui. É professora adjunta do Departamento de Clínica Médica, há 34 anos na Unifase, FMP. É professora de Semiologia, pesquisadora de produtos naturais, membro do Projeto de Saúde Ambiental, Parasitologia e Bioética da UFRJ, professora de Semiologia da 7ª Enfermaria da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Professora, seja muito bem-vinda, fique muito à vontade, tá bom? Qualquer coisa você pode sinalizar a gente, que a gente te dá algum auxílio, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço essa gentileza, esse carinho de vocês sempre, e de estar aqui mais uma vez participando da Liga, né? E lembrando que assim que as aulas presenciais recomeçarem, nossos ambulatórios de estágio recomeçarão também, né? Vocês vão ser todos bem-vindos. O grupo do ano passado foi um grupo que rendeu muito, que fez trabalhos para a Semana Científica, coisas belíssimas, e a gente foi dando nó em pingo d'água nesse período de pandemia, né? E hoje eu estou aqui mais uma vez para falar sobre dor, e dessa vez eu vou falar de algumas investigações científicas cujo preparo desse produto natural já chegou ao fim, e a gente agora vai pesquisar um outro preparo. Então, já foi publicado e a gente vai estar mostrando isso agora para vocês, tá bom? Então, eu peço a Natália a gentileza de colocar para mim. Vou compartilhar. A apresentação. Compartilhar, tá? Tá aparecendo? Tá aparecendo. Agora é só aumentar. Sim. Vou colocar em tela cheia, calma aí. Isso aí. Então, o título do nosso encontro, né, vão ser 2 encontros conversando sobre dor. Algumas coisas que eu não abordar no encontro de hoje é porque serão abordados no próximo encontro, tá bom? Então, hoje é a Fisiopatologia da Dor 1, e num segundo momento nós vamos falar sobre investigações científicas na parte de psiconeuroendócrino-imunologia e soluções diluídas ou ultradiluídas ou homeopáticas, que têm um efeito fitoadaptógeno símile. Então, vamos traduzir esses palavrões, né? Essas palavras grandes. Pode passar. Então, no primeiro momento, né, o que é dor, né? O que é dor no dicionário? O que é dor para um leigo, né? Quais são as abrangências da dor? Então, você vê que uma definição leiga, ela traz, né, uma sensação corporal penosa, classificada pelo seu tipo, intensidade, caráter e ocorrência, como, por exemplo, dor de barriga, uma dor difusa, né? Então, aqui ele dá exemplos de uma localização e de um tipo de dor, né? Uma qualidade. E um sofrimento provocado por uma decepção, pela morte de alguém, por uma tragédia, mágoa, por exemplo, a dor de perder um pai. Então, o dicionário ele já traz essa correspondência da dor física com a dor psíquica, né? A dor emocional, né? Não só aqui nessa fisiopatologia, mas na classificação e na própria etiopatogenia, né? Pode ir, por favor.
Pode passar. Mas agora, para nós, né? Para nós que estamos estudando, estamos deixando de ser leigos, né? Estamos investigando, né, cientificamente o conceito de dor. Um dos conceitos que a gente pode aproveitar é esse aqui, que a dor é um mecanismo de defesa, é um dos mecanismos de defesa do organismo, que alerta o cérebro de que seus tecidos podem estar em perigo, ainda que essa dor possa ser iniciada sem que tenha ocorrido dano físico aos tecidos, mesmo que ela não tenha sido iniciada. Então, aqui já está entrando o conceito de nocicepção, né? Lembram da biofísica, né? Conceito de nocicepção. A resposta à dor, propriamente dita, é um fenômeno complexo que envolve componentes sensoriais, comportamentais, emocionais e culturais. Isso aqui é muito importante. Pode passar. Então, quando a gente vai entrar na fisiopatologia da dor, nós temos que entender os estímulos nociceptivos, a existência desses estímulos e as respostas, o reconhecimento e a identificação desses estímulos, por fibras especializadas ou não, e o conceito de dor. Tá? Então, a gente tem que ter sempre essa noção, porque se não existir estímulo nociceptivo, não há nenhuma comunicação, nada que nos leve a um alerta de um risco. Por exemplo, um risco de uma queimadura, seja por fogo, seja por gelo, né? Também a nossa própria percepção nos alertando, por exemplo, eu aqui posso fazer um gesto, mas eu estou longe desse objeto. Então, eu posso até fazer um movimento mais amplo que eu não vou me machucar, um trauma mecânico, né? Então, eu preciso de quê? De ter várias vias preservadas dentro da fisiologia para que eu possa estar apta a responder à presença de qualquer estímulo nociceptivo no ambiente. Essa é a primeira coisa. Então, com isso, eu já começo a pensar nas desmielinizações. Por exemplo, um paciente diabético, ele já vai ter esse comprometimento, né? Então, ele pode nem perceber o estímulo nociceptivo, é aquele que não percebe a pedrinha no sapato. Então, ele vai caminhar com aquela pedrinha, vai fazer lesão e vai abrir, não vai cicatrizar, porque ele tem um pé diabético, né? A fisiopatologia. Então, o reconhecimento da possibilidade e a identificação. Então, eu posso ter a identificação através de fibras grosseiras, através de fibras grosseiras ou grossas, é a mesma coisa, né? Através de fibras finas e através de fibras especializadas, que são corpúsculos, né? Corpúsculos para o calor, corpúsculos para a pressão, corpúsculos para a temperatura, enfim. Então, nós temos esses corpúsculos, né, que não são terminações nervosas livres, são terminações nervosas especializadas, formando corpúsculos, né, biofísica, para, a partir daí, eu poder ter a sensação de dor e poder me defender. Pode passar. Então, por isso que alguns autores chamam a dor de dor nociceptiva. Essa dor nociceptiva, ela poderá ser uma dor somática ou uma dor visceral, né? E nessas dores somáticas, dor visceral, você já sabe, tem que ter envolvido peritônio visceral, peritônio parietal. O peritônio visceral não é inervado. É o peritônio parietal que tem a inervação e que te diz que aquela dor é visceral, pelas características da dor.
Agora, nas dores somáticas, eu também posso ainda subdividir em dores superficiais e dores profundas. Então, a gente pode também avaliar a dor em função do tempo que leva para gerar uma resposta. Você pode ter uma condição lentificada para a percepção dessa dor. Você ainda tem a percepção de dor do estímulo nociceptivo, porém ela está lentificada. Então, isso eu vou usar muito esse exemplo do diabetes, porque ele é muito perfeito para esse tipo de explicação, de entendimento, né? E essa dor, ela pode, como num gráfico, ela pode variar desde a ausência de estímulo até um estímulo normalmente não doloroso, como, por exemplo, o prurido, né? Até iniciar o estímulo doloroso ou o estímulo intensamente doloroso, tá? Então, nós podemos ter estímulos que são fisiológicos e estímulos que são clinicamente relevantes, né? Então, nós podemos ter, dentro das respostas fisiológicas, uma lesão mecânica por uma picada de inseto, que pode doer, picada de marimbondo, né? Uma lesão química, né? Que a gente pode ter, se queimar com alguma coisa, com álcool, né? Estímulos térmicos, né? Que podem ser do calor ou do frio, né? Nós também temos estímulos clínicos, né? Como as forças mecânicas, né? A artrose é uma delas, né? No caso visceral, uma dor no peito, né? De uma angina, do infarto do miocárdio, né? A claudicação intermitente, que tem uma dor nas pernas, né? Então, a gente ainda está falando de inervação e especialização, mas nós temos vias químicas que pertencem ao mecanismo da dor. Por isso que tem esse slide aqui em cima à direita, azulzinho, falando dos tratamentos que podem auxiliar, tá? Mas eu daqui a pouco vou falar disso num próximo slide. Por favor, pode passar. Então, se nós temos a via preservada, as vias preservadas, então nós vamos ter agora o mecanismo da percepção da dor, ou seja, já ultrapassou, não é o risco de um estímulo nociceptivo, já foi um estímulo nociceptivo que desencadeou dor e eu percebi essa dor. Como, né? Lógico, começou na periferia, pela ativação dos nociceptores, que são os receptores sensoriais à dor. E esses receptores, só para frisar, são de 3 tipos, né? São os receptores mecânicos, que são de alto limiar, aquilo que é mecânico, músculo, né? Então você segura a pessoa e não causa dor nela, né? Então eles têm um alto limiar, até desencadeado, tem que ser um trauma mesmo para começar a doer. Receptores mecanotermais, que são de baixo limiar, para prevenir queimaduras, seja o tipo que for, e os polimodais, que vão ser modulados, tá? Pode ir. Então, dizendo de uma outra forma, nós temos aqui no esquema, né, o que a gente precisa ter funcionando, né? Nós precisamos ter os receptores, a transdução desse sinal, a codificação, né? Para quê? Para que a gente possa transmitir isso. E essa transmissão da dor, esse sinal de transmissão, ele implica na liberação de um transmissor,
que pode ser um transmissor periférico e pode ser um transmissor central, um neurotransmissor. Então, nós temos, veja bem, é um mecanismo muito sofisticado que implica em pontos de checkpoints para regulação, para que a pessoa não sinta dor com qualquer coisa. Então, lá na primeira transdução do receptor, já tem controle, tá? Para quê? Para que você, digamos, aqui do meu lado tem luz, essa luz está quente. Eu encosto a mão aqui, eu não preciso encostar na lâmpada para me queimar. Eu aproximo, já tem uma condução desse calor que está sendo irradiado, que está sendo emitido. Então, o que acontece? Eu percebo o meu perireceptor, o receptor periférico, ele percebeu o evento, ele fez a transdução, ou seja, esquentou a mão. Então, o controle eu já retiro dali de perto, né? Mas se por acaso eu fizer um gesto largo aqui, me esquecer, não perceber, ou se tiver um distúrbio cerebelar, onde eu perco o controle do movimento, eu vou ter a codificação dessa dor, né? Então, eu preciso ter, agora, não é mais uma questão de receptores periféricos e os tipos dele, mas eu preciso de um axônio preservado, né, para esse sinal da transmissão, para poder chegar lá no terminal sináptico, pré-sináptico, para poder haver a condução da dor, tá? Então, nesse terminal pré-sináptico, tem substâncias químicas modulando essa sensação de dor. Ou também, dessas substâncias químicas, eu vou dar um exemplo, né? Em nível local, eu posso ter histamina, eu posso ter bradicimina. Em nível central, mas que circula perifericamente, eu tenho a serotonina. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma serotonina baixa, ela tem baixo limiar de dor. Mesmo sendo uma produção central, ou seja, uma pessoa que esteja com depressão, ela tem uma tendência à dor, ou a mais dor, ou a maior percepção da dor, porque diminui o limiar, ou uma maior intensidade, né? Por causa dessa modulação. Estão entendendo? Pode ir, pode passar. Professora, posso fazer uma pergunta? Claro. Em relação a esse controle, você falou que ele ocorre pela bradicina, você deu os exemplos, né? Serotonina. Tem mais coisa, potássio, tem vários outros. Mas pode ser um neurônio também que inibe negativamente o outro, o nosso receptor? Pode, claro. Está aqui, exatamente, na primeira parte. O controle é um neurônio, mas é que eu estava falando aqui desse quadrinho aqui embaixo, onde entra na parte sináptica, no terminal, não tem só a atuação dos neurônios, tem das substâncias químicas, entendeu? Era isso que eu estava me referindo. Mas você está certa, é isso mesmo. Toda vez que tiver um controle, você está falando de controle neuronal. Tá? Beleza, obrigada. Nessa primeira fase relacionada ao controle da percepção pelos receptores. Nessa segunda aqui, você tem neuronal, mas tem químico junto. Na segunda, vê se você vê a setinha aqui que eu vou passar. A segunda é essa aqui? Isso. Ah, beleza, acho que eu entendi. É essa aqui do terminal pré-sináptico. Ok, Essa obrigada. aqui, penúltima, tá bom? Isso aqui, né? Ok, obrigada. Isso. Onde tem liberação de transmissor. Quando tem liberação de transmissor, é coisa química. É substância química ou então algum íon relacionado, tá bom? Pode ir. Só um instante que travou. Tá bom. Opa, foi. Então, eu estou mostrando de outra forma a mesma coisa, né? Para ficar interessante, né?
Então, a percepção, né? O impulso é integrado e percebido como dor, né? Nós temos a transdução, que é o impulso doloroso, né? Recebido pelos nossos receptores e transformados em potenciais de ação. Temos a transmissão, o impulso é conduzido pela coluna posterior da medula espinhal, ou seja, ele já seguiu e passou pelo mecanismo de comporta. Vocês já ouviram falar do mecanismo de comporta, substância P? Na medula, a gente tem a parte anterior e a parte posterior, né? Anterior motora, posterior sensitiva, né? Responde pela parte sensitiva. Então, nós temos um sistema de comporta que, conforme... e é por isso que tem que ter não só o neurônio, mas a substância química. Na hora em que você tem dois mecanismos para haver a transmissão, ou tem a pedrinha no sapato, que é baixo estímulo, porém contínuo, e aí isso em algum momento vai fazer com que vença o sistema de comporta e ative substância P e vá para cima, para os feixes espinotalâmicos, que eu já vou mostrar. Mas eu posso ter também um impacto, um trauma, né? E aí ele imediatamente já superou, foi um estímulo muito intenso que já superou, venceu o mecanismo de comporta, ativou a substância P e subiu. Passou pelo córtex, pelos feixes e chegou lá no córtex. Então, a transmissão é tudo isso, né? É que eu estou falando aos pouquinhos. Ela tem que ter chegado no terminal pré-sináptico e depois tem que ter caminhado e subido, chegado no cordão posterior da medula para subir para o trato espinotalâmico. E do trato espinotalâmico vai chegar no córtex. Muito bem. Então, com isso, eu tenho a percepção da dor, né, associada, e eu tenho a modulação da dor, né, no sistema nervoso central. Pode seguir. Então, a gente tem sempre essas quatro etapas. Pode seguir. Então, aqui, essa figura da esquerda, ela é uma foto bem interessante, né? Porque, olha lá, ele está falando nociceptor, fibras nervosas aferentes, chegou na parte dorsal, né? Tá vendo ali o rosinha com verde? Ultrapassou, vai subir. Subiu, pega feixe espinotalâmico. Conseguiu vencer esses feixes espinotalâmicos, então o que vai acontecer? O trato córtico-espinhal, né? Vai chegar lá no córtex, que tem alguns autores que chamam isso de terceiro neurônio, tá? Olhando aqui ao lado, a gente enxerga isso melhor, porque agora eu já vou falar dos feixes talâmicos, espinotalâmicos. Eu tenho o feixe espinotalâmico lateral, tá? Eu tenho um feixe que vai direto para o sistema reticular ativador ascendente. Lembram qual é a função do sistema ativador reticular ascendente? Ele é de liga e desliga, né? Então, o que vai acontecer? Esses feixes, né, do trato córtico-espinhal, né, eles têm características, eles modulam as características da dor que a gente pergunta ao paciente, né? Porque eles dão as percepções objetivas. Então, o paciente chega e diz para a gente, doutor, eu estou com muita dor. O que você vai perguntar? Dor onde? Né? Então, quem é que localiza essa dor? É esse feixe, entendeu?
ele está subindo no trato córtico-espinhal. Já a parte talâmica, o espino talâmico lateral, ele abrevia, vai para lá, e o tálamo está ligado à sensibilidade, tá bom? Por exemplo, às vezes uma sensação de parestesia pode ser talâmica, né? Então, pode ser de origem talâmica. Então, esses dois feixes, quando eles saem da via ascendente direta do trato córtico-espinhal, o que ele vai estar fazendo desses feixes, né? O trato é maior, desses feixes. O que eles vão estar fazendo? Eles vão estar dando as modulações e vão estar propiciando a particularização da dor para aquela pessoa. Não existem pessoas que, por uma coisa de nada, sentem uma dor enorme? E, ao mesmo tempo, existem pessoas que, perante um estímulo doloroso grande, elas não sentem, né? Ou sentem pouco. Isso está sendo mediado por essas vias especiais, por essas duas vias. O espino talâmico lateral, né? E todas as outras características objetivas que a gente aprende a colher em dor, localização, intensidade, fator de início, de piora, de melhora, sintomas coadjuvantes, né? Com a dor, enfim, todas as características objetivas que o paciente sabe nomear da dor, eles são desse trato que sobe direto. E a parte sensitiva e modulação do feixe espino-talâmico lateral. E tem um detalhe: quando a dor é muito intensa e ela sobe muito rapidamente, ultrapassa muito rapidamente esse mecanismo de comporta, existe um mecanismo protetor da pessoa que faz com que ela desmaie de dor. Então, o sistema ativador reticular ascendente, ele é responsável por esse alarme, por esse liga ou desliga, né? Então, um trauma muito intenso, uma coisa assim, a pessoa desmaia. Agora, digamos que seja um estímulo térmico, aí já é um pouco mais difícil ele desligar, tá bom? Aí é mais comum, o estresse é maior, então não consegue. A tendência é fugir daquele fogo, porque senão a natureza não permite que a pessoa se defenda, né? Então, para a questão térmica é diferente, principalmente para o fogo. Já no frio, se ele entrar em hipotermia generalizada, né? Aí é mais difícil ele se mover. Ele também vai reduzir seus movimentos, né? Então vai ser mais difícil ele sair daquela condição. Porém, essa é uma riqueza, tá bom? Nós temos vários, feixes colaborando com isso, né? Vocês estão vendo aqui do lado esquerdo ele mostrando o trato espinotalâmico, estão vendo? Aqui na figurinha azul à esquerda, né? E a ascensão, e ele aqui está passando, não está representado, mas tem o sistema ativador reticular ascendente, justificando por que uma pessoa desmaia de dor, né? E o restante nós temos aqui substâncias, né? Aí vai depender por exemplo, uma pessoa que acabou de fazer ginástica e liberou muita endorfina. Às vezes ela levou um tombo fazendo um exercício, mas ela quase não sentiu. Eles dizem, eu estava quente, né? Eu estava quente, você sabe que estava quente? Eles falam assim, né? Mas de repente ela liberou muita endorfina, então ela não sentiu a lesão, entendeu? Então, existem vias bioquímicas modulando isso o tempo inteiro. Então, por isso que a gente tem que colher a história e entender o que aconteceu com esse paciente. Até aqui, deu para entender? Deu sim, professor. É o conjunto
de tudo que a gente já mostrou, desde a parte periférica até o sistema nervoso central, tá? Então, é a junção de todos aqueles slides, onde o que faltou, o diferencial desse slide é o seguinte, é que depois que você tem a percepção de dor e comunica isso em nível cortical, você tem a modulação descendente, que é a sua reação de se afastar do estímulo da dor, ok? É a reação motora, né? E aí tem toda uma resposta, passando pelos gânglios nervosos para ver a retirada, tá? Ou a fuga. E aí, naturalmente, você já entende que se chegou num nível central, lá onde tem a dor, está mostrando aqui, pain, né? E tem a resposta, você vai ativar as 3 glândulas que estão relacionadas à luta ou fuga, né? Você tem que ativar suprarrenal, reação de luta ou fuga, liberando catecolaminas. Você precisa ativar pâncreas, liberando glicose, para você ter energia. E tem que ter ativação de tireoide, né? Então, isso significa que uma pessoa... Isso numa resposta aguda de dor. Agora, imagina uma pessoa que tem uma dor crônica, né? Ou que tenha passado por uma ativação, por um trauma agudo, uma coisa assim, vai ter a sobrecarga, né, dessas glândulas. Ou vai fazer um pico no momento agudo, ou, se for uma coisa crônica, vai fazer esse esgotamento gradual. O primeiro a pifar, em geral, na dor crônica é o pâncreas, fazendo diabetes mellitus tipo 2. Depois, tireoide e, por último, suprarrenal, tá? Insuficiência suprarrenal crônica. Então, é muito comum essa resposta metabólica, né? E eu acho que é importante dizer isso para vocês. Inclusive, eu dava aula no Santa Teresa de Semiologia e lá tinha muito paciente de trauma, né? Politrauma. Você chegava lá, eles à beira do leito, às vezes tinham passado por um trauma há uma semana. Você chegava lá, eles em repouso, estavam taquicárdicos, estavam pálidos, estavam com todas as manifestações adrenérgicas. Tem pessoas que levam meses com as manifestações adrenérgicas, né? Só para vocês entenderem que tem uma resposta que é muito maior, né? Isso aqui é o início do entendimento da dor, né? Pode passar, querida. Então, no caso de uma lesão tecidual, né, nós temos liberação da fosfolipase A2, né, que vai ativar a via do ácido araquidônico, que é uma via de resposta inflamatória, que está envolvida com a resposta inflamatória. Então, você pode ter uma resposta inflamatória aguda, pelas vias COX e LOX, mas, e a via COX ainda se divide em 1 e 2, né? Na via COX, a gente ativa as prostaglandinas e na via LOX, que é da lipooxigenase, né? Nós ativamos os leucotrienos, a secreção dos leucotrienos. Tudo isso para dor, né? Explicando e ativando o mecanismo da dor. Então, digamos, isso vai ocorrer com uma unha encravada que inflama, vai ocorrer com uma entorse, vai ocorrer com uma cólica menstrual, todos eles vão ter sua via química, né? Aqui eu estou falando genericamente. Naturalmente, quando a gente estuda a dor, depois desse mecanismo genérico, tem cada tipo de dor, né? Se você tem uma dor que é de osteolocomotor, se você tem uma dor que é de fibromialgia, se você tem uma dor que é uma dor por uma infecção, enfim. Então, existem mecanismos bioquímicos que esses são genéricos, mas tem outros que vão se particularizando. Por isso o estudo não acaba.
principalmente quando for dor crônica, né? Pode ir, pode ir. Então, isso é muito importante por causa os anti-inflamatórios que vão ser utilizados, né? Lembrando que tem que tomar muito cuidado no uso de anti-inflamatório, porque alguns deles podem desencadear arritmia cardíaca, né? Então, aqui, eu peguei eu esmiucei essa via, porque lá está, antes da gente falar da fosfolipase, fos- fosfolipase, ASE, é uma enzima, né? Então, aqui eu gostaria que vocês prestassem atenção. Tem uma lesão celular, seja ela trauma, seja ela inflamação, seja ela tumoração, seja o que for, tá? Houve um mecanismo que desembocou numa lesão celular. Essa lesão celular, ela vai sinalizar os fosfolipídios da membrana celular. Por quê? Porque todas as vezes que existir uma lesão celular, nós vamos ter o mecanismo de estresse oxidativo em nível celular, entenderam? Então, se teve o estresse oxidativo desencadeado pelo trauma ou desencadeado pelo tumor, pela isquemia ao redor que o tumor causa conforme ele vai crescendo, ou porque tem uma insuficiência vascular periférica, enfim, os vários mecanismos vão acabar gerando uma resposta de estresse oxidativo na membrana e que, muito comumente, compromete os fosfolipídios de membrana celular. E aí, com isso, nós temos a liberação da fosfolipase A2, que vai evocar uma resposta para que essa lesão acima seja interrompida. Então, vem a via do ácido araquidônico, que vai liberar, né, a ciclooxigenase e a lipoxigenase. E aí nós vamos ter a liberação, a secreção das prostaglandinas, né? Tudo isso para evocar resposta inflamatória em nível sistêmico. A inflamação é local, mas eles emitem transmissores, essas substâncias, para que venham as células de resposta inflamatória, né? Os tromboxanos, né? Que estão relacionados à cascata de coagulação, né? E outras lipooxigenases, outros componentes, secreções, substâncias que estão ligadas às lipooxigenases. Isso aqui é bem interessante para parte da nossa pesquisa. Pode passar. De novo, né, a modulação, mostrada de uma outra forma. Então, a gente se vai trabalhar com dor e vai explorar a dor no paciente, entendendo que a dor, em pleno século XXI, ainda é o sintoma mais prevalente, 85% das queixas clínicas são dor. E, na verdade, elas estão crescendo não em porcentagem, mas as pessoas com muita dor crônica. Então, nós vamos sempre buscar entender esses mecanismos para a gente tentar interferir neles. Pode seguir. Então, a fisiopatologia da dor, né, esse gráfico ele é bom porque mostra o crescente, né? Você tem a nocicepção, você tem a dor, e aí você começa a ter o sofrimento relacionado a essa dor. E se ela se tornar crônica, esse paciente vai ter um comportamento doloroso. É aquele paciente que evita, ele não pode mais tomar vinho, que ele tem enxaqueca, ele não pode sentar de qualquer maneira ou em qualquer estofado, porque ele tem dor ciática, e aí ele empena, ele não pode pegar peso, e aí ele começa a ter comportamentos dolorosos, ou seja, comportamentos que são para evitar o desencadeamento daquela dor,
muito intensa, debilitante, ou então uma dor crônica que não vai embora, mesmo que ela seja moderada, vai estar incomodando demais o paciente, né, diariamente, e aí ele vai se tornando irritado, impaciente, né? E ele vai esgotando também as suas neurosubstâncias que modulam. Agora há pouco eu falei do exercício, liberando, né, corticoide, liberando endorfinas, né? Mas se ele está com dor, ele não aguenta correr, não aguenta fazer exercício, não aguenta nada, não é isso? Então, o pacotinho dele das substâncias que dão bem-estar vai esvaziando. Então, ele vai entrando num comportamento onde ele vai ficar, inclusive, por essa depressão da serotonina, muito mal-humorado. Tá? E como o tempo inteiro ele está sendo consumido pela dor, ele tem um desgaste metabólico muito grande. Né? Então, a tendência dele é fazer hipoglicemia, que vai deixá-lo mais mal-humorado ainda. Então, vamos lá. Componentes da dor. A dor deve ser compreendida como uma percepção complexa, né? Que a gente viu aqui no gráfico, e funciona como um mecanismo de proteção do corpo, indicando que alguma mudança físico-comportamental deve ser tomada. Né? Alguma coisa precisa ser investigada para gerar uma atitude. Pode passar. E a dor crônica? Ela atinge esse centro de controle da dor, o singular, ele é da USP, tá bom? Esse slide eu tirei de lá. Ela atinge cerca de 30% dos brasileiros e as principais causas são a fibromialgia, a dor lombar inespecífica, a dor cervical inespecífica, neuropatia, artrose e artrite, tá? Então, presta atenção, de 100 pessoas, 30 todos os dias sentem dor. Isso é importante, né? Porque isso mexe em quê? Na qualidade de vida dessas pessoas. Às vezes, perde a fome, perde o sono, perde o humor, perde o emprego, tá? Vai perdendo, porque ela só sabe falar daquilo porque aquilo não alivia. Então, isso é muito importante, né? Fica restrita, né? E por isso a gente precisa de uma equipe interdisciplinar para cuidar de um paciente com dor. Pode ir, pode seguir. Quando a gente vai caracterizar essa dor numa anamnese, é importante então que a gente saiba, né, a localização dessa dor, né, se irradia, o tipo de dor que ele está tendo, a intensidade, a duração. Em geral, uma dor muito intensa ela é de pequena duração, por aquilo que eu falei, mecanismo protetivo. Quais são os fatores associados ou os fatores desencadeantes? A frequência dela no mês ou na semana, ou se ela tem algum horário em particular, e demais sinais e sintomas acompanhando. Em geral, a dor é um sintoma tão importante que ela é um sintoma que a gente chama de diretor para o diagnóstico, né? E tem os sintomas associados. Pode passar. Nós também podemos ajudar o paciente a definir essa dor, né? Nós temos escalas numéricas e temos escalas visuais, tá? Não é só porque o paciente não estudou, é analfabeto, uma coisa assim, não. É porque, às vezes, ele realmente tem dificuldade de falar sobre aquela dor e, às vezes, o desenho das carinhas, da fisionomia, eles ajudam a traduzir. E a gente também pode trabalhar com as duas escalas, tá bom? Então, ou três. Então, a gente tem... normalmente, durante a anamnese, a gente pede para ele dizer se é uma dor leve, moderada ou de alta intensidade. Isso tudo está dentro do item intensidade. Se é de leve intensidade, moderada intensidade ou grande intensidade. Ou grave intensidade, leve e grave, né? Ou pequena intensidade, média intensidade, grande intensidade. A gente escreve assim. Em geral, quando o paciente passou por um evento agudo, é mais fácil a gente trabalhar com essas escalas.
tá? A gente também trabalha com essas pontuações nas dores crônicas e nas dores terebrantes, são aquelas que não passam com nada, que nem dor do câncer, dor da invasão, uma doença do pâncreas, enfim, uma úlcera posterior que esteja invadindo o pâncreas, são dores assim viscerais horrorosas, né? Então, a gente tem a escala numérica de 0 a 10, né? 0 é sem dor e 10 é uma dor insuportável, que não passa com nada. Nós temos a escala dos descritores verbais, né? Então, sem dor, dor leve, moderada, intensa, dor insuportável. Nós temos a escala visual analógica, né? Que vai desde da fisionomia sorridente, sem dor, até ali. Ele vai ficando, ó, depois ele começa a passar mal e na 10ª ele já está até chorando de tanta dor, né? Então, são formas que a gente utiliza para poder acompanhar o paciente com dor, né? Principalmente as dores mais intensas e as mais graves, crônicas, né? Pode passar. Professora, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, se tem um paciente, aí ele fala que a dor dele tá, não sei, no 9, que é uma dor bem intensa, né? Mas aí o rosto dele indica o 4, por exemplo. Qual que eu uso? Você vai descrever exatamente desse jeito que você falou. Você descreve paciente relatador de alta intensidade, aí põe entre parênteses equivalente a 9 cruzes em 10, porém, a observação aparenta 4, entendeu? Só que é o seguinte, né? Isso só vale para aquele paciente que ainda não foi medicado. Porque às vezes ele te relata, mas ele acabou de receber uma medicação endovenosa, então ele está mesmo com cara de 4 porque reduziu a dor. Essa observação, essa descrição, ela só vale enquanto o paciente não tiver sido medicado, né? Senão você pode fazer a observação. Ela serve, a informação sempre serve. O que eu estou querendo dizer assim, ela não serve para o diagnóstico de um distúrbio de percepção de dor, entendeu? Aí você, se estiver coletando a história, lá no seu exame físico, você vai colocar paciente com faces de dor equivalente a 4 cruzes em 10, entendeu? Entendi. Obrigada. A gente percebe que tem uma disparidade entre aquilo que ele falou e aquilo que você observou. Só que, quando foi que você atendeu? Se ele já foi atendido por um plantonista, se ele já foi medicado, a tendência é que, se tudo der certo, se tudo estiver correndo bem, é que a dor dele reduza, entendeu? Então, de repente, você está num segundo momento, né? Mas vale a pena, sempre vale a pena você descrever que naquele segundo momento, digamos, 1 hora após a medicação injetável, ele estava com 4 cruzes em 10. Ou seja, se ele usou uma medicação injetável, ele tinha que estar 0 ou 1, entendeu? E não 4. Então já é um negócio que te chama atenção, dependendo da medicação que você tenha aplicado, né? Ou a dor dele está vindo de outro lugar, ou é uma dor tão intensa que mesmo 1 hora após uma medicação endovenosa, como uma dipirona, como uma solução analgésica, um derivado de opiáceo, ele ainda está com dor, fisionomia de dor 4 cruzes em 10. Entendeu? Aí, nesse caso, de tipo, já ter dado uma dipirona endovenosa e não tá melhorando, aí parte para o opioide mesmo? Na verdade, a gente tem que entender qual é o mecanismo da dor, para saber se vai ser o opioide, ou se vai ser um anti-inflamatório, um relaxante muscular, o que vai ser necessário, entendeu? Ou se a gente, de repente, é um paciente que tem dor do câncer, e aí, de repente,
aquela dor é muito intensa, baixou um pouquinho, você chama o anestesista e ele vai fazer o bloqueio de um gânglio para aquele paciente não ficar sofrendo, entendeu? Aí é Entendi. sempre baseado na fisiopatologia, tá? Entendi. Então, cada caso é um caso, né? Ah, certamente. Não tem hipertensão igual, não tem dor igual. É caso a caso, tá? Entendi. Obrigada. Nada, querida. Pode passar. Então, olha só, esse pessoal da USP, né, nesse programa de educação continuada em fisiopatologia e terapêutica da dor, em 2017, do Hospital das Clínicas da USP, ele já, olha lá, nos objetivos da avaliação e mensuração da dor, olha que coisa importante. Eles colocaram ali, ó, na segunda linha, a avaliação da dor como quinto sinal vital. Porque no exame físico a gente faz os sinais vitais, né? Lembra? Pressão arterial, temperatura, frequência cardíaca, frequência de pulso, frequência respiratória, né? Então, eles estão dizendo aqui para ser mais um sinal vital, né? Que a gente precisa colocar numa escala para o paciente que tem dor, entendeu? Uma daquelas indicações das escalas que eu mostrei agora. Tá bem? Pode passar. Então, agora eu vou falar para vocês um pouquinho de um estudo, né, que foi de 1994 até 2020, a gente publicou recentemente, reunindo todos esses pesquisadores. E aqui é um trabalho sempre de grupo, né? A primeira publicação foi em 1995, mas era um estudo de revisão bibliográfica, foi um estudo para pedir autorização à comissão de ética, né? Para depois poder fazer pesquisa de observação clínica. Mas eu vou seguir daqui, né? De 2005. Então, eu estudei uma planta, a Euphorbia tirucale, que é o aveloz, e estudei como ele é considerado uma planta tóxica, eu estudei no preparo homeopático, a solução diluída, dinamizada, do extrato total dessa planta. Durante o doutorado, eu estudei essa planta, mas não nesse preparo. Eu estudei o látex, porque essa planta ela solta um leitinho. Então, esse é o da planta inteira, que foi agitada pelo método hahnemanniano clássico de ultradiluição, de acordo com a farmacopeia brasileira e as normas da Anvisa. E durante o doutorado eu usei, os orientadores acharam melhor investigar apenas o látex, e também foi estudado na tese de doutorado. Então, no mestrado, em 2005, no estudo da história da arte dessa espécie, que ela existe no planeta desde Gondwana, muito antiga, os povos originários todos usavam e usam essa planta, e sempre existe o relato da ação dela sobre a dor, né? Então, diversos pesquisadores, sejam eles etnobotânicos, entrevistando comunidades originárias, sejam pesquisadores básicos que estudam mecanismos inflamatórios. Então, ao redor do mundo, tem muitos estudos sobre essa planta. Eu vou citar aqui professores que são da UERJ, que estudaram o mecanismo inflamatório, anti-inflamatório dessa planta, mecanismo também analgésico dela, tem pesquisadores da USP.
E existem vários mecanismos. Por todas essas vias que nós passamos, existem estudos. Perdão. Então, durante o doutorado, fazendo estudo e análise toxicológica e discutindo mecanismo de ação, porque várias plantas, não só essa, várias plantas, elas são tidas como tóxicas. Muitas vezes são feitos os ensaios toxicológicos e aí dão assim, deu tóxico, mas não explica o mecanismo. E em pesquisa você precisa investigar os mecanismos, né? Os mecanismos de ação. Porque muitas vezes, nesse mecanismo de ação toxicológico, você pode encontrar um mecanismo de ação biológico, farmacológico de interesse. Então, em camundongos, eu tive que fazer a toxicologia clássica, segundo as regras da Anvisa, e um dos achados que nós encontramos, né, coletamos sangue, leucócitos, fizemos análise de leucócitos, mandamos para o laboratório Sérgio Franco para ver toda a bioquímica, fizemos análises de lâminas, das vísceras, né, peritônio e tudo mais. E aí, uma coisa que nos chamou a atenção, essa planta ela é conhecida por causar estresse oxidativo exatamente na parte lipídica, né? E faz uma coisa chamada peroxidação lipídica. E foi muito interessante que essa substância dinamizada em 30CH, que não tem mais matéria, é só energia, você não detecta mais molécula, ela foi capaz de reduzir os fosfolipídios em nível sérico. Ou seja, sugerindo esse mecanismo de agressão que ela manteve, mesmo sendo extrato total, porque o caule protege a atividade do látex, porque o caule é cheio de flavonoides e taninos, tudo que é antioxidante, mas ainda assim houve uma redução dos fosfolipídios no grupo de camundongo que tomou isso ao longo de 18 semanas. Santa Clara Júnior, a partir desses camundongos, além de ter feito estudo in vitro, em linhagens neoplásicas e linhagens normais, mas ele pegou desses camundongos e mediu o fator de necrose tumoral alfa. E o fator foi modulado, ele diminuiu em células neoplásicas e não agrediu células normais, não aumentou dramaticamente em células normais, então não induziu a agressão. Da mesma forma, a Quino, com um outro preparo do látex em 30CH, ainda verificou que na linhagem para câncer, essa solução homeopática, ela foi capaz de induzir a secreção de uma enzima, que é a fosfofrutoquinase 1, em estudos in vitro. Então, eu vi a redução, aquela ativação lá das fosfolipases, no caso, a fosfolipase 1. E aqui a proteínofosfoquinase 1, que está ligada à parte de isquemia. Então, nós propusemos esse mecanismo de redução tumoral porque reduz a capacidade de alimentação do tumor, né? E, por causa do estudo in vivo toxicológico, a gente viu que ele reduz os fosfolipídios e esses fosfolipídios eles estão relacionados às vias de dor, como nós vimos, e esse pode ser um mecanismo para justificar a ação potente redutora de dor. Eu tive um paciente que uma vez eu tirei da morfina endovenosa, dando 3 vezes na madrugada essa solução diluída.
No dia seguinte, ele saiu da morfina endovenosa. A dor dele reduziu assim dramaticamente. Muito bem. Então, eu também, estudando esses mesmos camundongos da análise toxicológica, eu fiz um estudo para ver como que eles se desenvolveram, se eles iam ter alguma má formação, se eles iriam induzir a uma neoplasia, alguma coisa. Não tiveram nada. Essa solução não foi capaz de induzir a neoplasia e, pelo contrário, até desenvolver os camundongos, que eram mais fortes, mais vivos, mais atentos, né? E depois nós fizemos testes, que é essa última publicação. Então, como a gente percebeu que existiu ativação hormonal nesses camundongos pelo incremento metabólico, inclusive no látex dinamizado, teve até ativação do hormônio da tireoide, o T4 livre esteve aumentado. Já o extrato total, que foi com que eu trabalhei, ele não ativou a tireoide, a glândula, mas ele teve um efeito geral. Então, eu precisava, já que havia essa suspeita de uma atividade hormonal incrementando o metabolismo desses camundongos, tudo isso em nível significativo, tanto é que eu estou citando, tudo isso aqui é publicação, né? Então, o que aconteceu? Eu precisava excluir a atividade esteroidal de cortisona, né? Precisava excluir isso. Então, foram feitos os testes e realmente o mecanismo não era através de hormônios esteroidais. Com isso, com essas informações, o veterinário Paulo Baica, ele fez, então, esse estudo dessa solução ultradiluída em camundongos com tumor de mama, que é um tumor de mama chamado tumor de Bittner. Então, o que ele notou? Que os camundongos controle, não tratados, eles morriam entre 15 e 20 dias. E os camundongos tratados com essa solução ultradiluída viveram entre 5 e 6 meses. Na verdade, eles tiveram que matar para encerrar o experimento. Aumentou a longevidade, aumentou a qualidade de vida. Os camundongos não tiveram hemorragia, porque esse tumor mata por hemorragia. Dá muita dor, os bichinhos ficavam parados com dor e não se alimentavam. E os outros que tomaram ficaram sem dor e se alimentaram, ganharam peso, sem ser aumento de tumor. E tiveram a reversão do tumor, e ele publicou esse trabalho em 2010, lá na Santa Casa. Gaspar e colaboradores investigaram já essa pesquisadora, Sandra Ávila Gaspar, ela é agrônoma, né? Formada em ciências agrárias. E aí ela fez um experimento em planta e observou a atividade desse extrato dinamizado sobre a bomba sódio-potássio TPase, né? Então, com essa observação, o Azim e colaboradores prosseguiram, então, com novas análises histopatológicas, séricas e leucócitos dessa solução do extrato etanólico, extrato total, né, da planta, ultradiluído em 30CH. E, mais uma vez, ele não se mostrou tóxico. Então, para terminar, o Baica e todo esse grupo, né, analisando esses resultados e a repetição de alguns resultados. Então, foram feitos, como ele é veterinário, médico veterinário, e ele era o responsável pelo biotério central da UFRJ, então tinha inúmeros animais. Não existem biotérios daquele tamanho, né? Então, ele
fez a proposta, nós reunimos tudo e fizemos outros testes agora de comportamento dos camundongos, de atenção dos camundongos, de elaboração de problemas dos camundongos, passando por labirintos. E o que a gente viu é que os camundongos, diferentemente dos camundongos controle, esses camundongos que tomavam essa solução ultradiluída, eles foram capazes de estarem mais atentos, de serem suaves, não serem agressivos, não mordiam, não atacavam quem manuseava, e foram capazes de responder os problemas aos quais eles foram submetidos. O teste de atenção em campo aberto, eles tiveram uma capacidade exploratória maior e de resolução dos problemas nos labirintos, né? Onde algumas vezes eles, para passarem de uma etapa para outra, ou eles tinham que passar por baixo da maravilha, ou então tinham que pular. Então, eles tinham que resolver, né, o que eles iam fazer. E aí, todas essas atividades, elas estão ligadas às atividades corticais, tá? Então, muito possivelmente, essa solução ultradiluída, ela tem um efeito em sistema nervoso central, em sistema nervoso periférico, pelo desenvolvimento deles, e não teve comprometimento em sistema nervoso autônomo, porque nenhum desses camundongos fez parada cardíaca, parada respiratória, nada disso. Também nenhum desses camundongos fez crise convulsiva, nenhum outro comprometimento. Então, a partir dessas observações, com esse extrato, de uma maneira consistente, porque existem autores que dizem que não tem ação no sistema nervoso central, mas nós acreditamos que sim, investigamos extensivamente, e para a gente prosseguir, a gente não quer mais trabalhar com álcool, com extrato etanólico. Nós vamos fazer outros extratos para poder observar. O extrato aquoso nós já testamos também. Agora nós vamos seguir para outros preparos, né, dentro da escala de diluição homeopática, para a gente poder investigar melhor, que vai ser melhor para a gente poder analisar tanto in vitro quanto in vivo. Professora, essa ação. Terminei. licença, desculpa te interromper, mas é porque o vídeo vai cair novamente. Eu já terminei. Então tá bom. Eu já terminei. O que eu preciso só é saber se vocês entenderam, se vocês acharam isso interessante, se não acharam, que isso aqui é uma substância ultradiluída, é homeopatia, né? Então, professora, eu fiquei com dúvida no último slide, que é em relação à exclusão esteroidal, que eu não entendi muito bem por que eles são excluídos, por que tem que ser excluído, né? O que se interfere? O que acontece? Quando você tem... primeira coisa, essa planta, no látex dela, tem uma substância que é chamado um terpenoide, um grupo de hidrocarbonetos. Ela tem um terpenoide cuja configuração é muito próxima do cortisol. Então, ele poderia mimetizar o cortisol e o desenvolvimento dos camundongos ser um estímulo à suprarrenal, e que não seria uma coisa boa, porque ia fazer uma síndrome de Cushing, entendeu? E, por outro lado, poderia também mimetizar ações da testosterona. Se você pensar que você está cuidando de, por exemplo, pacientes com câncer de mama, você não vai dar uma planta que induza ou que seja similar, tem alguma molécula similar a uma atividade hormonal masculina, entendeu? Então, os esteroides, eles estão ligados aos hormônios sexuais, né? E a gente
testa isso de uma maneira biotecnológica, que não precisa necessariamente fazer em animal, porque esses hormônios esteroidais, eles existem amplamente distribuídos na natureza com função similar à do animal. Então, nós fizemos o teste em larvas de Aedes aegypti, dessas soluções, delas e seus controles, tudo sempre com os controles, né? Por quê? Porque se tiver uma atividade esteroidal hormonal, esse mosquito não amadurece e não voa. Ele acaba tendo um pool de hormônios onde ele, na verdade, fica muito jovem. É um padrão juvenil. É o que todo mundo quer, né? Um padrão juvenil. E aí, como não atinge a maturidade, a fêmea não voa, né? Então, nós trabalhamos com essas... Isso é dentro da biotecnologia, tá bem justificado, tem um racional e um fundamento bem justificado. Então, nós fizemos o teste dessas soluções, dos controles, né? E não houve esse efeito juvenilizante, feminilizante também. E aí, nós, com isso, investigamos a ação de outros hormônios. E o que a gente viu, completando com esse último teste, com esses últimos testes feitos pelos veterinários, são 3 veterinários, né? O que estudou o câncer, né, que trabalha com câncer, que é o Paulo Baica, ele trabalha há mais de 20 anos pesquisando esse avelós, né? Vários preparos, inclusive uso tópico, né? Da planta e dela dinamizada. Ele trabalha há cerca de 20 anos com isso. Todo mundo conhece essas pesquisas dele lá no Biotério. E ele também nunca observou efeito esteroidal nas camundongas com câncer de mama, porque se tivesse, na verdade, esse câncer ia aumentar, né? Mas a gente sempre se cerca em pesquisa. As coisas sérias, elas demoram porque você tem sempre que cercar e você está estudando mecanismos, né? Então, às vezes, o menos é mais. Você faz um pouco mais devagar, mas faz com muita propriedade, com consciência e pode afirmar determinadas coisas, né? Então, esse grupo, a Denise está aqui, farmacêutica homeopática, ela também, homeopata, ela também, por alguns anos, participou lá nos experimentos com Paulo, que era para o mestrado dela. Então, existem vários mecanismos. E aí, como eu falei, muitas vezes aquele caminho toxicológico, ele serve, existe um potencial medicinal ali. Então, a relação dose, concentração, o tipo de tecido, né? Qual a atividade biológica onde ele vai ser mais ativo, melhor atuante. Agora, tem outras coisas que são arriscadas. Essas a gente tem que excluir, que foi o que a gente fez. A gente excluiu essa atividade hormonal esteroidal. Então, na verdade, essa ação dele, do preparo do látex, ativou a glândula tireoide, o T4 livre nos camundongos estava aumentado, assim como a dose ponderal, o extrato da planta, a dose ponderal também ativou. Agora, esse mecanismo aqui da solução ultradiluída, ele é um pouco mais sofisticado, porque com esses últimos experimentos dos testes dos camundongos, né, desse relato, a gente viu um mecanismo cortical. E aí a gente para e pensa, gente, o que é que une um efeito local de redução de dor, um efeito metabólico, incrementando o metabolismo, um efeito de humor, que a gente viu nos camundongos, e na época que era autorizada a pesquisa clínica, os pacientes ficavam com muito bom humor, com muita disposição, com muita força,
Eles ganhavam peso, mas não era fazendo edema, era peso mesmo, massa muscular, que a gente media com paquímetro, tudo direitinho. Tinham disposição, enfim. Então, o que reúne funções, territórios, estruturas tão distantes, tão diversas? Primeiro mecanismo é o endotelial, que é o que já vem descrito, já está descrito na literatura, é via endotélio. Segunda coisa, quem é que vai passar, que pode passar desde da pele até sistema nervoso central, né? Quem é que ativa leucócito? Que a gente viu isso com esses extratos ultradiluídos, a gente mostrou nos congressos, né? E em artigo. Então, foi a importância do trabalho do Paulo Santa Clara e da professora Morgana quando dosaram e investigaram essas citocinas in vitro e também in vivo a partir dos ensaios toxicológicos. Existiram determinadas interleucinas, que também são chamadas de citocinas, né? que não, nos controles não tinham sido secretadas e com o uso dessa homeopatia foram secretadas, reforçando esse papel, esse caminho, esse mecanismo imunológico, né? E aí, de todas as citocinas dosadas, interferon, várias interleucinas foram dosadas, mas aqui participa de todos esses mecanismos que a gente descreveu e estudou ao longo desses anos, é o fator de necrose tumoral alfa, que ativa os linfócitos T, citotóxicos, e ele tem outros papéis diversos que reúnem tudo isso. Então, possivelmente, essa solução ultradiluída do extrato total, do extrato etanólico total de Euphorbia atirucale, na dinamização de 30CH, na potência de 30CH, ele faz um caminho muito fino, que é a proposta da homeopatia, que foi o que o Hahnemann sempre dizia, que ele ativava o hospedeiro. Então, isso é muito importante, porque, inclusive, garante a lisura dos homeopatas, né? Porque a gente não... Se o paciente precisa tomar antibiótico, ele vai tomar antibiótico, porque antibiótico é contra a bactéria, né? Ou antiviral, vai tomar o antirretroviral. Precisa da cortisona, vai tomar. A gente está aqui nessa imunomodulação. E o Hahnemann sempre, quase 300 anos antes, ele já falava desse mecanismo, né? Dessa ação psico, neuro, imune e endócrina, né? Ele falava em outras palavras, pois ele estava fazendo essa proposta, que ele chamava de unidade harmônica do ser. E aí, uma coisa muito interessante é que em 30CH é uma dinamização que não tem mais matéria. Entretanto, a gente comparou um preparo com o outro, né? E existiram respostas diferentes, mecanismos exatamente como Hahnemann falou, né? Um que tem um efeito que é mais, vamos dizer, orgânico, né? Ativou tireoide, recrutou leucócitos na periferia, parará, parará. E um outro que teve, num outro tipo de preparo, ele teve, sugeriu, né, por esses ensaios, sugeriu esse efeito mais sofisticado que é via citocina, uma sinalização, uma secreção, promovendo esse bem-estar, né? Então, isso é tão interessante que e a gente não gostou muito dessa participação do álcool nesse preparo. Então, nós fizemos com extrato aquoso, daqui a pouco a gente vai estar publicando, e estamos buscando outros preparos, né? Mas isso é estudo, né? Tem muito estudo aí pela frente. Então, mas assim, é uma coisa que explica essa atuação da dor,
do incremento no humor, né? E da regulação das funções como um todo, tá? Beleza, professora. Obrigada. Eu que agradeço pela pergunta sempre inteligente. Faz sempre perguntas muito boas. A Denise ainda está aí, farmacêutica? Ela está aqui. Ela é tímida, vai acabar não querendo falar. Eu ia perguntar se ela queria falar alguma coisa. Não vai querer. Boa noite. Não, não precisa acrescentar nada, não. Obrigada. Denise é uma grande amiga, é uma excelente profissional, excelente ser humano, e sempre tira as nossas dúvidas nessa parte, né? Porque ela é farmacêutica, né? E nessa parte de farmacotécnica, para a gente poder fazer direito, corrige. Aí, às vezes, a gente... Não é assim, começa tudo de novo, entendeu? Para poder fazer certo. Para hoje a gente estar tranquilo aqui falando essas coisas para vocês, né? Então, a nossa gratidão a ela, também no outro preparo, que foi com o látex, professora Carla Holandino, que a gente também tem muita gratidão. Enfim, você sabe que quando alguém apresenta, esse alguém é só a pontinha de um iceberg. Muitas pessoas trabalharam juntas, né? Mas o melhor é que, dependendo da concepção do grupo, ao invés de você ter pessoas de trabalho, todos esses anos de trabalho geraram grandes amizades, que é a grande herança desse trabalho. Nós temos grandes amigos e pessoas maravilhosas, como a Denise. Mas todos eles, o professor Alexandre Pirro, o Nelson Bretas, veterinário patologista, o próprio Paulo Baica, tem vários nomes aí envolvidos, tá? E aí, depois, se vocês tiverem interesse, buscarem as publicações, vão ter os nomes das pessoas, tá? Então, só tenho a agradecer. Tem mais alguma pergunta? Então, agradeço muito a vocês da Liga, esse convite, tá? Semana que vem eu vou continuar essa aula de dor, vou falar outros aspectos e aí já vou falar de fitoterápico, tá? E vou citar um pouquinho também, dando tempo, um pouquinho de acupuntura, tá? Que é um excelente instrumento para dor, principalmente dor crônica, tá bom? Beleza, professora. Depois me diz se o pessoal gostou, se não gostou, para eu poder melhorar a aula, se precisar alguma coisa, tá? Eu gostei. Obrigada, sua aula é sempre muito boa. Eu que agradeço. Carinho de vocês, tá? Um beijo grande. Ah, Caleb, eu fiquei feliz de você estar aqui, viu? Obrigada, Manuela. Obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade da gente poder mostrar pesquisa. E se vocês quiserem fazer pesquisa, a gente vai continuar trabalhando na Liga. Aí, eu vou conversar isso com você, tá? Eu vou conversar, porque eu sou diretora de pesquisa. Aí eu falei, vou falar com a Márcia. Que bom. Excelente. Beijo, professora. Obrigada pela oportunidade. Vou encerrar aqui. Tchau, gente. Tá bom. Tchau, Denise. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada.